todos que participaram. Uma alegria vê-los acá um domingo mais para escutar um pouco sobre o Evangelho de San Juan. Estamos no capítulo 8 do Evangelho de San Juan, há um par de domingos já. E vamos, sem apuro, tratando de entender as verdades das Escrituras para nós. Então, eu vou ler do verso 39 hasta o 59 e vamos a ver o que Deus nos permite cobrir hoje. Amém? Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matar-me a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busque y juzga. De cierto os digo, que nunca el que guarda mi palabra nunca verá muerte, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver a mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Oremos. Dios querido, gracias por tu palabra, e que te pido que tu nos ilumines uma vez mais para que entendamos tu verdade. Em nome de tu Hijo Jesús. Amém. Padres e hijos, el Hijo es la cara del Padre, ¿verdad? El Hijo es la cara del Padre. Y la pregunta hoy es: ¿quién es nuestro Padre? Es un tema acá que se repite acá en las Escrituras, una secuencia de una larga charla de Jesús con los fariseos, con los judíos, con algunos líderes y un grupo bastante grande que estava interessado em saber de Jesus. Alguns começaram a crer em lo que ele estava dizendo, em crer nele e em sua sabedoria, pero quando eles são confrontados com a palavra de Deus para serem discípulos, seguidores
de Jesús, ahí entonces ellos dan un pasito hacia atrás y empiezan entonces una charla más pesada con respecto a Jesús, que involucrava incluso um desejo de matar-lhe. Por lo tanto por lo mucho que incomodava as palavras de Jesus. E ele empieza a falar então de paternidade. Paternidade. De quem ustedes são hijos? De quem eu sou hijo? Todo hijo é a cara do Padre. Eu vou à maternidade, interessante, vou ao hospital, as vezes que fui, e me gusta ver a maternidade, porque o hospital sempre lo associamos a muerte, a enfermos, a gente que se vai. Então, quando estava com minha senhora internada por um período de enfermidade, quando era recém-casado, e eu já estuve aí por um largo tempo, e eu, a vezes, estressado deste ambiente de muerte, e a vezes me escapava aí no hospital e ia à maternidade. E mirava os bebitos. E aí eu pensava, está nascendo mais gente de las que se morrem. A vida sigue. Então, isto me dava um consuelo. Deus está fazendo sua obra na humanidade e a morte é algo natural, tanto quanto é o nascimento. E eu mirava os padres, mirando os bebitos aí, recém-nascidos, sacando fotos aí. E muitos, mira, tem tu cara, e não sei quanto. E eu mirava aqueles ninhos, e todos para mim tinham cara de rodilha. Eram rodilhas. Feios. Não se pareciam com nada. Eu mirava a cara do padre, mirava aquele bebito, não tinha nada a ver. Capaz algum dia, por el desarrollo del crecimiento, ¿no? El hijo empieza a parecer el padre, ¿no? Pero en aquel momento para mí era todo cara de rodilla, ¿no? Después de 4 años yo fui a ver mi primera hija y ahí no tenía cara de rodilla, era mi cara. Aí eu passei a entender os efeitos que a maternidade leva consigo, não? Pero a expectativa é que os hijos se pareçam aos padres. Esta é a verdade. Não é assim? O hijo tem que parecer com o padre, não? Eu tenho um sobrinho em minha família e muito amado, muito querido. Eu tenho mais de 17 sobrinhos. Este é um deles. Depois vocês lo busquem. E este sobrinho foi adotado por minha irmã. Pero eu tenho que recordar-me deste hecho, porque por la vida deste meu sobrinho, para mim e para toda a família, a grande família, o núcleo familiar, ele é família. E eu me acuerdo que ele era chiquito e tinha 2 para 3 anos, e ele entrava no living, chiquito, não? E entrava assim com a mão na espalda, mamá, eu estou muerto. E se acostava nesse chão, punha as pernas para arriba. Tráeme água, por favor, que eu estou liquidado. Mira como estão minhas pernas. Pero ele estava imitando al padre, que tinha problema na espalda, a perna inchava às vezes, e ele chegava em casa com a mão acá e se acostava nesse chão, punha a pata para arriba e dizia, mira, meu amor, tráeme água um pouco e tal e coisa. E ele mirava, e al instante ele entrava na peça, mamã, eu estou muerto, minhas pernas. E imitou o padre toda a vida. E não havia quem poderia dizer que este muchacho não era filho de meu cunhado. Porque era. ¿Sabe por quê? Porque ele imitava o padre. Em todo. Em la educação. Então, lo mirava, as obras que hacía o padre, las hacía o hijo. Então, a paternidade tem esta questão genética, obviamente tem,
pero tem valores que vão mais allá disso. Mais allá disto. A Bíblia diz que nós fomos adoptados como hijos. Que Israel, o povo de Israel foi o povo elegido por Deus. E nós, agora, a igreja, que passamos a ser parte da família de Deus, somos adoptados por Ele. E muito amados de Ele. Porque a quem muito se perdonou, muito ama. Então, se Deus nos perdonou de nossos pecados, nós amamos muito a este Deus. E nos parecemos a Ele. É assim. Pero acá o drama se dava sobre este tema de paternidade. E aí vem a pergunta: quem és? Quem era o padre de los judíos? Los judíos que tinham por herência genética ser do povo de Israel, antepassados que anduvieron com Deus, que entenderam o mensagem de Deus, que tiveram experiências com Deus e que morreram em la presença de Deus, uma vida santa com Deus. E eles tinham estes referentes, os padres de la fé, os profetas que escreveram praticamente todo o Antigo Testamento, junto com Moisés, também tenido como profeta. Abraão era o patriarca. E então eles tinham todo este histórico e esperavam o Messias que ia venir para livrar a eles do cautiverio de Roma, que dominava sobre eles. E eles entendiam que o Messias venia para salvá-los disso. Um rei que nasceria no palácio e iria governar a Israel em uma grande revolta e aí dominar. E eles seriam novamente uma grande nação. Era uma expectativa de momento, da maioria deles. Não todos, a maioria deles. E aí então Jesus começa a falar no 39. Dijo Jesús, 39, del 8. Entonces dice así: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Los judíos decían a Jesús, nuestro padre es Abraham. ¿Por qué ellos respondieron esto a Jesús? Porque Jesús allá, en el texto arriba que estou predicando o pastor Billy, ele disse, el 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matar-me, porque mi palabra não haja cabida em vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Interessante, Jesus disse, eu sei que ustedes são hijos de Abraham, são descendência genética de Abraham. Pero ustedes están haciendo las obras de vuestro Padre. Se pode confundir pouco aí, não? Eu sei, Jesus disse, eu sei que ustedes têm por Padre Abraham. Pero ustedes están haciendo las obras de vuestro Padre. Quando os judíos escutam isto, entram no texto em que estamos e respondem, nuestro padre é Abraão. Eles reforçam, nuestro padre é Abraão. Estamos fazendo as obras de nuestro padre é Abraão. Aí Jesus les contesta, se fuesseis hijos de Abraão, as obras de Abraão haríais. Então Jesus está fazendo uma divisão. Uma coisa é ser del linaje de Abraão, ou ter como progenitor a Abraão. Uma coisa é geneticamente ser hijo de alguém. Outra coisa é fazer as obras del Padre. E as obras que eles estavam fazendo não tinham nada a ver com Abraão. Era isso que Jesus estava tratando de passar.
Entonces Jesús decía en el 40, pero ahora procuráis matar-me a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces Jesús está diciendo, ustedes quieren matar-me porque estoy confrontando a ustedes con las palabras de Dios. Abraham no hizo estas cosas. O sea, las obras de aquellos judíos no eran las obras de Abraham. No eran las obras de alguien que sigue a Dios. Por eso Jesús está diciendo, ustedes están haciendo la obra de vuestro padre, pero no es Abraham, porque Abraham no hacía estas obras. No hacía estas obras. 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ahí entonces cambia el tono de la charla y los judíos empiezan a atacar directamente la persona de Jesús. Cuando el mensaje molesta, el molestado ataca el mensajero. Cuando el mensaje molesta, el molestado ataca el mensajero y no el mensaje. ¿Ustedes comprenden eso? Jesús era el mensajero, estaba dando un mensaje. El mensaje les incomodó. ¿Qué hacen ellos? ¿Contestan el mensaje? ¿Siguen discutiendo? No. Pasan a otro plano. Voy a atacar el mensajero. Voy a atacar el mensajero. Y ahí dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Seguramente ellos sabían el contexto de la familia de Jesús, que María tenía ya un compromiso con José de matrimonio, y en este período ella quedó embarazada del Espíritu Santo. Y entonces los que no creían en el nacimiento por parte de Dios iban a decir que él era fruto de fornicación. Se embarazó de otro, pero se casó con José. Esta era la acusación de ellos. Y ellos dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. No somos como vos, bastardo. Nosotros somos hijos de Dios. Ahí empiezan a atacar. Un tremendo desrespeto a la persona de Jesús que estaba tratando de hablarles la verdad. Y entonces Jesús les dijo en 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Si ustedes tuviesen como Padre a Dios, ustedes me iban a amar. Porque yo estoy hablando por parte de Él. Y Él me envió. El verdadero Hijo de Dios ama a Jesús. Ama a Jesús. Qualquer pessoa que disse, eu creio em Deus, Deus é maravilhoso, eu isso com Deus, eu tenho minha fé em minha casa, não importa a religião, o importante é Deus, e blá, 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 blá. Se não há amor genuíno a Jesús, não sois hijo de Deus, porque o Hijo de Deus ama a Jesús. Porque Jesús habla todo lo que está en la mente de Dios. Ustedes quieren saber lo que está en la mente de Dios, lean lo que habló Jesús. Salió directamente de la mente de Dios, sus enseñanzas. Esta Biblia acá que yo estoy utilizando, las palabras de Jesús están siempre en rojo, en destaque acá. La mente de Jesús. Era isso que Jesus estava falando a aqueles homens. A palavra del Deus que eles diziam que era Padre de eles. E que era Padre de los padres em la fé que eles tinham por descendência. E Jesus estava falando, ustedes não são hijos de Deus. Porque ustedes não me amam.
¿Por qué ustedes habrían de amarme? Yo he venido de Él y estoy hablando por parte de Él. 43. Jesús sigue. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Jesús confronta. Ustedes no entienden mi lenguaje. No comprendem minha palavra. Explicando de outra forma, ustedes não entendem o linguagem de Deus. Não les entra na cabeça. E era o que vemos em los outros domingos, os que estavam, que eles hacían, Jesus falava uma coisa e eles entendiam outra completamente diferente. E agora sigue o drama. Eles não conseguem compreender que estão delante do Messias, do próprio Deus. 44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Aí Jesus declara explicitamente a paternidade de todos aqueles que não creem em Jesus. Quem não crê em Jesus tem por padre el diablo. Pero isto é muito forte. Esta é a verdade. E los desejos de vuestro padre quereis hacer. El hijo imita el padre. El hijo imita el padre. Aqueles judíos religiosos, geneticamente hijos de Abraão, que tinham a lei em suas manos, que tinham todo explicado, eles praticavam as obras de Satanás. Se queres identificar um hijo de Deus, mire suas obras. Não o que ele habla. Eu estou aqui falando, blá, 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 blá. Estou falando, vou falar bastante. Já para desespero, não? De vocês. Vou falar bastante. Pero, as obras que eu hago, quando pongo meus pesitos, a vezes pesitos, não, quando saio acá de costado já está, não? Já empieza a coisa. Será que estou praticando as obras de Deus? Será que minha família, quando estou em minha casa, eu estou praticando as obras de Deus? Será que quando vou a meu trabalho, eu estou praticando a obra de Deus? Será que quando estou sendo atendido no comércio, eu reacciono como hijo de Deus? Nós compramos uma carne. Estava em promoção em um super acá da cidade. Carne barata para ser em la hoje, não? E saímos todos contentes por la promoção. Se é uma coisa que me deixa contento, é carne barata. Não sei como é o coração de vocês, o meu camina por esta senda. Eu vi uma carne barata, se me cai um lagrimão na cara. Eu chamo para Billy, meu amigo, Billy! Picanha 389, corra, isso se termina. Então salí com uma alegria, não era picanha, era uma carne mais barata todavia. E salimos todos contentos, e Lilian chegou em casa e já foi preparar a carne. Quando abriu a carne, por dentro, a carne estava llena de pelotitas de inflamação, de secreção amarilla. Não explico mais porque vocês vão comer hoje depois de sair de cá. E Lilian mirou e sacou uma, sacou duas, sacou 13, 14, e já abria, por afuera estava lindo, por adentro, podrida. O que hacemos? Aí eu insiste, eu lhe dije, não? Vamos a devolver ao super, avisar-lhes, porque pode haver mais, não? E ver se eles nos devolvem a plata. Aí eu lhe dije, pero se eles não devolvem a plata, não les pegue, não vá a pelear com eles. Le hablé em broma, não? E ela, sim, quando chegues aí, eu vou estar poniendo a carne boca abaixo dele que me la vendió e todo, e pensamos a falar. Pero qual é a reação de um creyente quando é... Porque pensavam, podemos chegar a achar e dizer, não, já vendemos, problema tuyo, se perderam no caminho e perdemos a plata, a carne e todo. E como vamos a reaccionar? Quais serão nossas obras? Não? Eles devolveram a plata. Se desculparam,
Realmente eles não têm culpa porque não têm raio X para ver como está a carne por dentro, não? Por afuera estava linda. E nós fuimos. Pero, como reaccionamos? Eu lhe falei em broma, não? Pero, eu já vi gente devolvendo mercaderia no super e só faltava matar o dono do super, o mostrador, o tipo que limpiava, o guarda-coche, queria matar a todos do super, porque havia um prejuízo aí, não? Quando chocas el auto, não? E sales del auto, não? Como salis, não? Olá, está tudo bem, te lastimaste? Não, mira mi auto, mírame, está muerto, se murió en el choque, mira, não me vai pagar. Não sei, que reação temos? As obras de mi Padre. Temos as escrituras em la mano, lá temos. Eles também la tinham. Pero as obras era o problema. E Jesus então les dijo, vuestro padre é o diabo. Vuestro padre é o diabo. E los desejos de vuestro padre queréis hacer. Lo que el padre quiere, hace el hijo. Ele ha sido homicida desde o princípio. Então ele está explicando acá as características do papá de aquele grupo. O padre de ustedes é o diabo. O diabo é homicida, mata pessoas desde o princípio. Matou Adão e Eva, tentou matá-los. O primeiro homicídio da Bíblia ele estava no meio, quando Caim matou Abel. Desde o princípio, se vas a Gênesis, vas a ver que desde o princípio do relato da criação, Satanás ha sido homicida. Desde que apareceu o homem na terra, Satanás é homicida. E este é o papá de aqueles homens. E não ha permanecido na verdade, porque não há verdade nele, ou seja, em Satanás não há verdade. Quando habla mentira, de sujo habla, porque é mentiroso e padre de la mentira. O diabo é mentiroso e é o papá de la mentira. E aqueles que praticam suas obras são hijos de ele. Os que praticam lá mentira. Quantas mentiras escutamos no mundo? Eu vi uma coisa, creio que no celular, uma muchacha falando. Nós somos a geração que não temos compromisso com nossa sexualidade, com nossos padres, com nossos filhos, com nossa vida sexual. Nós temos todo o descomprometimento do mundo. E somos a geração considerada mais depressiva, mais suicida, mais infeliz. Por quê? Porque não vivem em la verdade. Porque escutam os conceitos de mentira e implantam em suas vidas. E aí, a paternidade está determinada. Está nascendo as obras do padre de ellos, que é o diabo. Hermanos, el que não tem a Jesus é do diabo, sabiam disso? E uma pessoa, mientras não se convierta, está bajo a influência de Satanás, a paternidade de Satanás, por sua natureza pecaminosa. E todo ser humano tem que arrepentir-se de ser um pecador e aceitar a Cristo como seu Senhor, e aí ele é adotado como filho de Deus. E se não, um ser humano não passa por este processo, vai ter por padre o diabo. Sempre. E vai viver mentiras em sua vida. Mentiras. Mentiras. Quando falamos com um matrimônio, quantas mentiras estão puestas para a relação homem e mulher? Quantas mentiras há? De coisas que podem ajudar. Estou com problema com minha mulher, hacer viagem. Retirar-te um tempo e vas a ver que isso vai melhorar. Não melhora. Quando preparar as valijas aí, o primeiro que pones aí são tus problemas.
lo cerrás y andás para donde sea, para Patagônia, para qualquer lugar, vai com a valija llena de problemas. São mentiras. São mentiras. Hacer todo lo que ele quiera e todo vai salir bem. Hacer todo lo que ella quiere e vai salir. Não. Não é assim. Hacer lo correto. Negociar lo correcto é difícil. O hijo quer comer chocolate e está no horário de almoço. Tem que dizer que não. Pero algum psicólogo, alguém disse, pobrecito, lo vas a traumar. Pero el hombre que habla en la televisión tiene barba blanca, lentes, é gordito, confiable. É a aparência. Lo importante é o mensaje, não é o mensajero, é o mensaje. O mensaje é verdadeiro. Então, Jesus está ponendo acá que os hijos del diablo vivem em mentira. Eles pensam que Deus é seu Padre, pero o Padre de eles é o diablo, porque eles não amam a Cristo. Claro como isto. 45 disse: e a mim, porque digo a verdade, não me creeis. Se ustedes são hijos de mentira, quando eu les digo a verdade, ustedes não creem. Porque ustedes só creem mentiras. Por quê? Porque o padre de ustedes é mentiroso. E ustedes são mentirosos. E a ustedes la amam a mentira. Eu poderia chegar aqui e dizer, hermanos, Deus ama todo o mundo, não há inferno. Todos vamos ao cielo porque Deus é amor. Todos iam sair contentes. Pero é mentira. Isso é mentira. Há inferno. A Bíblia diz que vai haver gente aí. A Bíblia diz que já há gente aí. E que é um lugar de choro, de crujir de dientes. E há um lugar na presença de Deus, que se chama paraíso. E a presença de Deus se pode desfrutar já aqui na terra, aún sendo nós pecadores. Ou não, já passa a ser um inferno acá mesmo. Já estão mortos em pecados. Era isto que Jesus estava dizendo. 46. Quem de vosotros me redarguje de pecado? Jesus está dizendo, quem de vosotros pode apontar algo em minha vida que é pecado? Jesus não tinha pecado. Era impossível apontar-lhe pecado. O hermano de Jesus não poderia apontar-lhe pecado. A mamá de Jesus não poderia apontar-lhe pecado. Não está escrito na Bíblia, mas eu me imagino. Maria chega e disse, quem pode ir a ser um mandado para mim? E está Jesus e os hermanos, silêncio. E Jesus, eu vou, mamãe. Quem pode lavar a louça? Os irmãos, Jesus, eu lavo. Ser irmão de Jesus, já pensou isso? Eu tenho 5 irmãos maiores, eles resolveram todos não ir à escola. Agarrar o material, tchau, mamãe, vamos à escola. Eram 5, os 5 maiores. Eu já não estava. E eles disseram, vamos ao cine, vamos. E se foram ao cine, e não foram à escola. Pero nadie pode dizer a mamá. E um irmão meu, que já havia aceitado a Cristo, creio, nesta época, disse, eu não quero ir. Não vou, porque isso vai sair mal, eu não vou. E meus 4 irmãos disseram, se não vai, te pegamos na paliza agora. Vá com nós e não vai dizer nada a mamá. E ele foi. Aí quando voltaram, minha madre disse, vocês chegaram tarde. Por que chegaram tarde? Aí um de meus irmãos, porque a maestra não se aguentou um pouco, mas vocês estão em classes distintas e só um, o que passou? Não tô... Aí dijo, agarrou a meu irmão esse e disse, venga, que passou? Nós fomos ao cine, saímos tarde, chegamos a hora e não fomos à escola.
ser hermano de alguém que não peca deve ser bravo. Meu irmão pecava isso, mas aí não pecou. Deu uma complicação. Primeiro que os 4 apanharam, os 4 foram disciplinados. E depois os 4 andavam tratando de buscar a ele para pegar-lhe, não? Então, catome. Agora tá tudo bem. É isso, eu não trago mais minhas irmãs acá, senão vocês se vão acordar e vai ser palio essa coisa aí. Vão querer pegar-me a mim depois. Bueno, Jesus não tinha pecado, então ele dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? 46. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces Jesús les pregunta, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aí Jesús concluye, ¿quién es de Dios? Hace caso. Escuchar acá não é solamente oír, é hacer caso. ¿Quién es de Dios? Hace caso a las palabras de Dios. Ustedes não lo hacen, porque ustedes não são de Deus. Aí, então, em 48, eles entenderam? Não. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Agora não é hijo de fornicação, agora é samaritano, que era uma mescla de judíos com pessoas de outros pueblos. Então eles tinham os samaritanos como uma raça inferior, porque não eram puros, judíos puros. Então se dizem a Jesus, vos sois samaritano. Primeiro, Jesus não era samaritano. O linaje de Jesus era judío, tanto por parte de José, que não participou de sua concepção, como de Maria, que lo engendrou. Era judío. E eles disseram, soy samaritano. Atacam o mensageiro, soy samaritano. E tenés demônio. Vos hablaste que eu sou hijo del diablo, vos tenés demônio. Com que argumentação? Não sei. Pero dijeron, para ofender. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Si yo estoy honrando a mi Padre, y mi Padre es Dios, y ustedes me deshonráis, evidentemente están deshonrando al Padre. Aí 50, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busque y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palavra nunca verá muerte. Aí Jesus está dizendo, bueno, eu não tenho que estar a defender-me, porque há uno, que é Deus, que me defiende. E ele disse, quem ouve minhas palavras, e aí ele disse, de certo os digo, que el que guarda mi palavra nunca verá muerte. El que guarda mi palavra nunca verá muerte. Agora Jesus está falando de uma muerte eterna, separação total de Deus. El que oye as palavras de Jesus não passa por esta muerte, vai ter vida eterna. Pero eles entenderam sempre de maneira equivocada. Então os judíos le dijeron, agora conhecemos que tem demônio. Abraão murió e os profetas, e tu dices, el que guarda mi palavra nunca sofrerá muerte. Eles já estão pensando na muerte física. El que hoje tu palavra não muere. E Abraão e os profetas murieron, que passa? Que palavra é esta? Está louco? E aí eles seguem. El 53. Eres tu acaso maior que nuestro padre Abraão, el cual murió? E os profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Que tanto poder tens aí? Porque os profetas de Abraão se murieron. E agora tu dices que el que escucha tu palavra não vas a morir. E respondeu Jesus, 54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Então Jesus vuelve a decir, quem me hace? Eu não me hago nada. Deus me hace. Ele me defiende.
E el 55 ele disse: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, e se dijere que no le conozco, seria mentiroso como vosotros, pero le conozco e guardo su palavra. Então Jesus disse: por força de verdade, eu tenho que dizer-lhes que eu conosco a Deus. Ele é meu Padre, Ele me enviou. Se eu não hablo isto a ustedes, eu sou mentiroso, como ustedes, que dizem que são hijos de Deus e não lo são. Por isso estou dizendo o que digo, a verdade. E aí 56 disse: Abraão, vuestro padre, se gozou de que havia de ver mi dia, e lo viu e se gozou. Abraão, por la fé, viu que um dia Cristo estaria fazendo o que hizo acá, e se gozou del dia de Cristo, allá atrás. Isso está em, e eu não vou aí, mas está em 56 está em Santiago, em Hebreus 11:13. Está em relato, Hebreus 11:13, que o escritor disse que Abraão viu por la fé o dia de Cristo e se gozou. Não só Abraão, todos os que esperavam por la fé as promessas de Deus, vieram por la fé o futuro, que haveria um Messias, e se gozaram neste dia. Esse é o contexto de Hebreus capítulo 11, verso 13. E Jesus acá está falando, ele viu mi dia e se gozou. Aí, em 57, eles falaram, então lhe dijeron os judíos, aún não tienes 50 anos e has visto Abraão? Eles não entendiam. Vos não tenés 50 anos. Jesus morreu antes de los 50, seguramente. Vos não tenés 50 anos e estás dizendo que viste Abraão? E aí Jesus les explica quem é ele de maneira clara, uma vez mais e definitiva. De cierto os digo. Este de cierto é uma frase que quer dizer que é certíssimo o que ele está dizendo. Esta é a força da frase de cierto. Que não há engano, não há dúvidas, é certíssimo, é um superlativo. Super ou hiper? Não sei como diz acá. Creio que é super. Super, não? É um superlativo. De certo. Antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Ele disse, eu sou Deus. Porque allá com Moisés, quando Moisés pergunta a Deus, eu vou falar a Faraó em nome de quem? Qual é tu nome? E Deus disse, decide que eu sou, te ha enviado. Eu sou. Um nome que Deus deu a ele mesmo. E aí Jesus disse, antes que Abraão fosse, que existiera, eu sou. Porque sou Deus, sou eterno. Eu não estou antes, nem depois, nem no momento. Eu estou na eternidade. Eu sou Deus. Delante de esto, 59, tomaram então piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué agarraron piedras? Porque en Levíticos, si ustedes van ahí, van a ver que en la ley, si un hombre se autoproclamase Dios, en Israel deveria ser apedreado hasta la muerte, porque há um solo Deus. Então Jesus disse, eu sou Deus. Eu sou o Deus das Escrituras, o Messias. E eles então não creram em Jesus e agarraram pedras para matá-lo. Interessante que ele se escondeu desta gente, saiu por en meio de eles e nadie o viu. Milagrosamente ele se foi, porque não havia chegado sua hora. Nadie poderia matar a Cristo. Cristo se entregou por nossos pecados. Cristo não foi preso em Getsemani e não havia como escapar. Cristo se entregou. E no Evangelho de João, quando eles chegam para prender no jardim de Getsemani, e disse, quem é Jesus? Ele disse, eu sou. Quando ele disse, eu sou, todos se caem ao piso. E aí eles se levantam e dizem, quem eres tu? E ele dijo, já les dije, eu sou a quem vocês buscam. E aí ele se entregou.
Jesús se entregou por nossos pecados. Ele não foi morto em uma trampa armada por Judas. Ele se entregou, era seu momento. E ele se entregou à cruz, à morte de cruz. E acá ele se identifica, eu sou. E os hijos del diabo trataram de matar-lhe. Matan al mensajero para não escuchar o mensaje. Hijos del diabo, que não aceitam a palavra de Deus. Não aceitam. La escutam, creem, tem razão, isto é verdade, isto é muito importante. Ou como diria minha madre, isto é muito bonito. Minha madre já anciana e um pastor uma vez predicou, mas nunca abriu a Bíblia. Falou 2 horas sem abrir a Bíblia, não? Isto me chamou a atenção. E eu perguntei a minha madre, né, já anciana, não? Falei, mamãe, o que te pareceu a predicação? Ah, muito bonito. O homem habla muito lindo. E sobre que falou? Ah, não sei. Não entendi nada. Mas era tão lindo como falava. Não podemos ser assim. Por isto, nós estamos aqui hoje para escuchar a palavra de Deus e, como hijos, praticar as obras de Deus. Quem é tu padre? Nadie acá tem cara de rodilha. Pero a pergunta é personal. Quem é meu padre? Quem é meu padre? As obras de quem vou praticar? Não importa minha genealogia. Não importa o que hizo meu padre. Mi padre. O que importa é as obras que eu vou praticar. Se estas obras reflejam a Deus, Deus é meu Padre. Se minhas obras reflejam pecado, outro é meu Padre. O diabo é meu Padre. Não há justificativo. Temos que pensar nisso. Salir de acá com a resposta. E se a percepção é que eu não he sido hijo de Deus, é o momento da conversão, de dizer Jesus. Eu he praticado as obras do diabo. Em minha vida, e nestas situações, eu quero cambiar. E quero viver uma vida como hijo de Deus. Quem crê no Hijo, crê no Padre. Quem tem por Deus como Padre, escucha o que dijo Jesus. Ama a Jesus e sua mensagem. É assim. Não há outra maneira.